Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Hoje Salmos 47. E no Salmo de ontem, 46, nós falamos um pouco sobre batalhas que vivemos todos os dias, assim como nos Salmos também, em toda a Bíblia são narradas situações como essa que nós trazemos para os dias de hoje. E agora aqui no Salmo 47, é interessante que se no Salmo de ontem falava de batalhas, hoje vai falar sobre o rei de toda a terra. E qual que é a relação de ontem para com hoje? É porque normalmente as batalhas no Velho Testamento sempre, elas eram ordenadas e dirigidas por um rei. Havia um rei em determinada nação que escolhia, eu vou batalhar aqui ou eu vou batalhar ali. Então, se o Salmo de ontem falava das batalhas, o Salmo de hoje, ele começa dizendo, batei palmas todos os povos e celebrai a Deus com vozes de júbilo. Ele é o rei de toda a terra. Ou seja, a ligação que nós fazemos do Salmo de ontem para o Salmo de hoje é, se ontem falamos de batalha, hoje falamos do grande rei que dirige as nossas vidas. Ele é o rei que vai nos mostrar quais batalhas devemos batalhar. E nós podemos ter uma certeza, a certeza da vitória. A Bíblia diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores e nos tornamos mais do que vencedores e vivemos esse salmo quando nós estamos na palavra. Dentro da palavra, lutando as batalhas que Deus tem para cada um de nós. E quais são as batalhas que Deus tem para cada um de nós? Todas as vezes que eu batalho para cumprir e viver os princípios de Deus na minha vida. Toda vez que eu vou batalhar para lutar e vencer aquilo que Deus colocou para mim como bênção nessa terra. E quais são essas coisas? Pessoas. São as pessoas ao meu redor. São cônjuge, filhos, pais, amigos, pessoas na igreja, esse grupo de pessoas, essa é a batalha que vale a pena nós entrarmos nela. Jamais entraremos em batalhas por coisas que hoje existem e amanhã deixam de existir, mas nós vamos batalhar até o fim, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos. Nós vamos batalhar e vamos lutar e vamos fazer o que for necessário para nessa terra viver aquilo que o Senhor tem para nós através do Teu Espírito Santo e os frutos que Ele traz para nós. Queremos sim conhecer os dons de Deus e viver cada um deles. Queremos transbordar os frutos do Espírito por onde nós formos. Essas são as batalhas que valem a pena ser vividas. São aquelas batalhas que muitas vezes eu vou lutar contra mim mesmo e coisas em mim que eu carrego que não estão alinhadas com a palavra de Deus. O meu orgulho, a minha falta de perdão, a minha arrogância, os meus pecados. Tudo aquilo que eu carrego em mim e que tem me dominado. Eu vi esse tempo uma frase que achei muito interessante. Um filósofo falando, e ele falou, olha, a liberdade não é fazer aquilo que eu quero. Isso não é liberdade, porque se eu fizer tudo aquilo que eu quero, então eu me torno escravo dos meus desejos. E quando eu sou escravo, então já não existe mais liberdade. A verdadeira liberdade é fazer aquilo que eu não quero. Quando eu consigo fazer aquilo que eu não quero, nesse momento eu sou verdadeiramente livre. Sabe o que significa? Imagina aquela pessoa que, por exemplo, tem problema com drogas e ele não consegue se libertar. Ele gostaria. E muitas vezes, vivendo aquilo lá, essa é a vida que ele quer. Mas ele entende que não é a melhor vida que tem. Ele vai experimentar liberdade quando ele abre mão daquilo que ele quer para viver o que deve ser vivido nessa terra. A mesma coisa, pessoas com todo tipo de problema, vício em pornografia, por exemplo, ou então problemas de adultério. A pessoa acha que aquilo ali é que é o bom na vida dela. E por achar que aquilo que é o bom, ela não consegue fazer uma escolha diferente. É por isso que ela não vive a liberdade. Por isso a palavra vai nos dizer que se o Filho vos libertar, e esse Filho é Jesus Cristo, verdadeiramente seremos livres nessa terra, que possamos experimentar essa liberdade. E iremos experimentar isso quando nós vivemos isso. O Salmo 47. E eu vou ler para vocês algumas passagens. Batei palmas todos os povos, aqui é uma celebração. Celebrai a Deus com voz de júbilo e de alegria. Por que celebrar a Deus? Porque eu estou batalhando as batalhas certas e eu tenho o meu rei me orientando aonde batalhar. E eu posso ter a certeza da vitória antes mesmo de iniciar. Assim como Davi, quando foi lutar com Golias, Davi olhou para Golias e falou, ainda hoje você cai diante de mim. E olha o texto, ele é o rei, ele é o grande rei de toda a terra. No verso 7, Deus é o rei de toda a terra. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono.
E por fim, o povo porque Deus pertence aos escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Que tudo isso possa ser vivido por cada um de nós e que possamos entender que nós nessa terra vamos lutar, vamos batalhar e vencer as batalhas que ele tem para nós. Se ontem usamos como exemplo o barco atravessando o mar para o outro lado e no meio do caminho a tempestade, nós podemos ter uma certeza: chegaremos ao outro lado. Que Deus te abençoe e que você leve essa certeza no seu coração ao longo de todo o dia. Deus abençoe.